Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nós estamos estudando claramente esse texto. Jesus é a verdade que liberta, baseado em João capítulo 8, do verso 21 a 59. Hoje nós vamos ver o nosso terceiro tópico: filhos de Abraão ou filhos do diabo? João 8, do verso 37 a 47. É interessante o quanto nós olhamos para a nossa vida e queremos nos justificar com os nossos atos, com aquilo que nós falamos ou com aquilo que nós fazemos de bom. E achamos que somos justos. E assim foi com os judeus. Os judeus, ao ouvirem os discursos de Jesus, as falas de Jesus, eles se defendem. Os judeus tentaram mostrar que não eram tão maus e fizeram 3 afirmações que eles achavam de si mesmos. Ou seja, eles olharam para a situação, para as circunstâncias e afirmaram 3 coisas para se justificarem, mostrando que eles eram bons e não eram tão maus como Jesus estava apontando. Entretanto, o que eles não entendiam é que Jesus os conhecia. Sabia o que se passava dentro dos seus corações. Eles não entendiam que Jesus conhecia o interior deles. Sabia o quanto eles eram maus dentro do próprio coração e do próprio falar e do próprio agir. Em João capítulo 2, verso 25, Jesus diz isso. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhecia a natureza daqueles homens. Por isso, eles tentaram passar-se de bons, mas Jesus conhecia o que estava dentro do coração deles. Mas então nós vamos ver as 3 afirmações que eles colocaram diante de Jesus, mostrando que eles eram bons. Primeiro, eles dizem: somos da descendência de Abraão, somos descendentes de Abraão. João capítulo 8, verso 33. Os judeus achavam que a sua raiz era suficiente para serem justos diante de Deus. Ou seja, nós somos lá de Abraão, Isaac e Jacó. Todos os judeus falavam isso. Nós somos da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Para mostrar que eles eram verdadeiros israelitas, que eles faziam parte do povo de Israel. E ele diz isso em João capítulo 8, verso 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, queridos, eles falam para Jesus: nós somos da descendência de Abraão, nós temos raiz, nós temos uma genealogia que sai lá de Abraão. Então, nunca nós somos escravos de alguém. Como tu dizes que nós somos escravos? Como tu dizes que nós seremos livres? E Jesus concorda com eles a respeito da descendência. Jesus, ele diz: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. João 8,41. O que Jesus estava falando era, sim, da descendência física, da nacionalidade. Ou seja, Jesus estava falando do sentido físico. O Novo Testamento ensina que há 2 descendências de Abraão: a descendência física e a descendência espiritual. Gálatas 3, verso 28, deixa bem claro isso. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, Jesus estava falando da nacionalidade física, ou seja, vocês são descendentes de Abraão porque são da genealogia de Abraão. Mas vós só pode ser
descendentes de Abraão se crer em Cristo Jesus, ser o filho de Abraão, é ser filho de Abraão. Pois Abraão creu e se alegrou. Ou seja, Jesus estava falando, vocês são da nacionalidade física, mas da espiritualidade é necessário crer em Jesus. E para crer em Cristo Jesus é ser feito filho de Deus. Ou seja, ser da descendência espiritual de Abraão. E Abraão creu e se alegrou. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. João capítulo 8, verso 56. Jesus estava falando novamente para eles. Olha, verdade, vocês são da descendência de Abraão, porque vocês têm raiz física, nacional, é do povo de Israel, mas não são verdadeiros israelitas. Por quê? Porque não creem em Cristo Jesus como Filho de Deus. Para ter a descendência espiritual, tem que ser filho de Jesus, tem que nascer em Jesus, tem que crer em Cristo Jesus. Abraão, pela fé, viu o dia de Jesus Cristo e se alegrou e creu em Cristo Jesus. Mas eles que estavam ali não criam em Cristo Jesus. A descendência espiritual de Abraão é composta por aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Esses sim são da descendência espiritual de Abraão. Segundo, a segunda afirmação, eles dizem, nosso pai é Abraão. João capítulo 8, verso 39. Então eles responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. João capítulo 8, verso 39. Os judeus reivindicaram a paternidade espiritual de Abraão. Porém, Jesus quer vida prática. Ele diz, se vocês são verdadeiros filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Tenha a mesma prática de Abraão. E quais eram as práticas de Abraão? Como podemos ver as obras de Abraão? As práticas de Abraão foi obediência, foi comunhão com Deus, confiança na palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 3 a 3, tem a chamada de Abraão, o chamado de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Abraão teve fé, creu, obedeceu. Ele imediatamente se levantou e foi. E a promessa de Deus a Abraão, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão confiou, Abraão teve comunhão com Deus. E assim creu, obedeceu, foi abençoado e abençoou as nações. Terceira afirmação. Temos um Pai que é Deus. João capítulo 8, verso 41. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram eles, nós não somos bastardos. Temos um Pai que é Deus. Então, Cristo falou, vocês fazem as obras do vosso Pai. Que Pai é esse? Daqui a pouco eu vou mostrar. E eles responderam a Jesus, nós temos um Pai que é Deus. João capítulo 8, verso 41. Eles afirmam que são filhos de Deus. E Jesus os questiona. Vocês são filhos de Deus? Então responde. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Deus me enviou, o Pai me enviou. João capítulo 8, verso 42.
Irmãos, isso aqui tem uma afirmação maravilhosa de Cristo Jesus. E que nós temos que pensar. Muitos de nós também falamos igual aos judeus. Nosso Pai é Deus. Nós temos Ele como nosso Pai. Nós falamos isso hoje. Nós somos filhos de Deus. Mas se de fato Deus é nosso Pai, nós deveríamos amar a Jesus e obedecer às palavras de Deus. Pois Ele veio porque Deus o enviou. Então nós vamos ver esta afirmação. Se eles, os judeus, fossem filhos de Deus, e se nós também que dizemos somos filhos de Deus, deveríamos amar a Jesus. Então Jesus mostra quem eles eram realmente. João capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, se nós não obedecemos a palavra de Deus, se nós não amamos a Deus, não amamos o próximo, nós somos filhos do diabo. Porque fazemos fazemos tudo para satisfazer os desejos dele e os desejos da nossa carne. Nós mentimos como ele é mentiroso. E ele é o pai da mentira. E se ele é pai da mentira e somos mentirosos, somos filhos do diabo. Então, Cristo, na afirmação dele, se vocês me amam, ou seja, os filhos partilham da natureza do pai. Então, se Deus é o nosso pai e dizemos que amamos a Deus e amamos a Cristo, partilhamos da natureza divina. Ou seja, 2 Pedro 1, verso 2 e 4 diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, livrando-nos da corrupção do pecado, das paixões que há no mundo, que nós já falamos, que é o sistema religioso que se opõe a Cristo, que jaz no maligno. Então, se nós somos verdadeiros filhos de Deus, nós temos que conhecer a Deus e conhecer a Cristo Jesus e vivermos debaixo deste amor. Se o diabo é nosso pai, partilhamos da sua natureza maligna. Os judeus rejeitaram a verdade e queriam o matar. João capítulo 8, verso 37 e 40. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Irmãos, se nós somos de Cristo, nós falamos das coisas de Deus. Mas se nós somos do diabo, nós rejeitamos a verdade de Deus e queremos cada dia mais e mais nos afastar de Cristo, deixando ou crucificando Ele em nosso coração, para que possamos viver nos prazeres da carne. Assim não foi o procedimento de Abraão. Eles eram incrédulos e não entendiam os ensinos de Jesus. João capítulo 8, versos 43, 45, 46 e 47. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aqui nós temos algo interessante.
Há muitos que se dizem de Deus, mas não ouvem e não praticam as palavras de Deus. Há muitos que não creem em Deus porque não conhecem a palavra de Deus e são incrédulos porque são ignorantes com relação à palavra de Deus. Irmãos, se nós realmente somos de Deus, nós temos que crer que Ele enviou Cristo Jesus para morrer no nosso lugar e viver debaixo dos ensinos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. E assim nós vamos entender e compreender os ensinos da palavra de Deus e vivermos para a glória de Deus. O que é que nós aprendemos hoje? Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Os judeus se defenderam fazendo 3 afirmações. Somos da descendência de Abraão, nosso pai é Abraão e temos um pai que é Deus. Mas isso é uma realidade na nossa vida? Nós somos da descendência e cremos em Cristo Jesus? Nós temos Ele como nosso pai? Nós temos Deus como nosso pai? E vivemos debaixo desta fé e desta esperança? Porque se nós não vivemos, enganamos a nós mesmos. E a verdade de Deus não está em nós. Se cremos de fato que Jesus é o Filho de Deus, temos que viver de acordo com Cristo Jesus. E espelharmos as práticas de Jesus em nossa vida. Se verdadeiramente somos filhos de Deus, temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, aplique esta palavra em cada coração. Nós não queremos ser filhos do diabo. Então nós temos que deixar dos prazeres desta carne, abandonar, Senhor Deus, o pecado e vivermos para a tua honra e para a tua glória e para o teu louvor. Cristo não morreu em vão naquela cruz. Ele morreu para nos salvar deste mundo pecador, das garras do inimigo, da oposição da lei, da imposição da lei e também da imposição da morte, para que possamos ter vida e vida em abundância. Trabalhe isso em cada coração, para que possamos entender e compreender que só somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.